No século XXI, os evangélicos se tornaram um grupo religioso numeroso. Sua influência se estende para outros campos da sociedade, como a cultura, a mídia e a política. As denominações são variadas, cada uma delas relacionadas às três ondas do protestantismo: as igrejas históricas, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. As últimas são as de maior impacto social por causa da teologia da prosperidade. Essa concepção teológica é responsável por uma alteração radical das pessoas com a fé. Ela incorpora a compreensão do consumo capitalista aos aspectos religiosos. As igrejas evangélicas adquirem uma condição de empresa, incluindo uma rede de franquias que vão preenchendo o mapa nacional a cada dia. As igrejas neopentecostais são as que mais se afastam do ideal protestante da modernidade. No Brasil, a presença dessas denominações se torna mais marcante a partir do início do século XX. Mas antes de tratar do tempo presente, é importante fazer uma contextualização histórica da inserção do protestantismo no país. O cientista social Daniel Bruno Herculano Rezende trata da emergência do protestantismo no Brasil. Abro aspas. O Brasil Império, 1822, é considerado como fase inicial de presença e organização evangélica em território nacional. Nesse período, existiam algumas poucas comunidades protestantes advindas, sobretudo, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Elas não gozavam de liberdade de culto em virtude de proibição constitucional, a qual favoreciam a religião católica, considerada como fé oficial do país e garantida pelo poder da coroa portuguesa. Fecho aspas. Vinculavam-se às raízes do protestantismo. Eram essas as denominações históricas: luteranos, metodistas, presbiterianos, congregacionistas e batistas. Pioneiras no movimento evangelizador. A partir de 1910, surge a primeira igreja pentecostal brasileira. Foi fundada a Congregação Cristã do Brasil, na cidade de São Paulo, pelo missionário Luigi Francescon. No ano seguinte, Gunnar Wingren e Daniel Berg fundam a Assembleia de Deus em Belém do Pará. São também denominações da segunda onda as igrejas Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor. Na terceira onda, surgida entre as décadas de 1970 e 1980, chegamos ao neopentecostalismo. Três das maiores representantes dessa fase são Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo em 1977, Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por R.R. Soares em 1980, e Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada por Valdomiro Santiago em 1998. Igrejas neopentecostais afastaram-se tanto dos usos e costumes das igrejas históricas, quanto absorveram as experiências dos transes, glossolalias e exorcismos do pentecostalismo. A teologia da prosperidade é um dos seus aspectos mais importantes. A dupla de pesquisadores Carlos José Viana Júnior e Bruna Carla Leite Viana trata da relação do desejo com a teologia da prosperidade. A análise, baseada no psicanalista francês Jacques Lacan, aponta que o desejo não é uma expressão individualista ou egóica, ao contrário, relaciona-se às expectativas do outro. O outro é causador do desejo do sujeito. É uma atração positiva ao objeto desejado. O desejo pode até mesmo ser considerado uma alucinação, que se manifesta por meio de sonhos, que, como bem nos lembra Sigmund Freud, nada mais é que a manifestação de uma realização imagética do desejo, mesmo que o sonho seja ruim ou negativo. A condução ou geração desses desejos são motivados pela busca do sucesso profissional, patrimonial ou performance social. Alcançar o sucesso nas várias frentes da vida pessoal seria um atestado de contato direto com a graça de Deus, uma garantia de salvação. A prosperidade terrena e material seria um espelho da salvação celestial. Segundo explicado por Viana Júnior e Viana, abro aspas, na teologia da prosperidade, a relação do sujeito desejante como fiel e ser fascinado por este objeto abstrato, divindade em sentido amplo, o impele a realizar ações.
tendo no outro uma forma simbólica de percepção do ethos, mundo que é percebido pelo campo sensorial. Assim, o líder religioso atua determinantemente na forma com que este fiel observa, entende e pratica a sua religiosidade, em especial no cenário dos novos movimentos religiosos do qual este indivíduo desencadeia constantemente a ruptura com antigos laços para arraigar-se a concepções opcionais. Fecho aspas. A igreja exige do fiel sacrifício, quase sempre financeiro, por meio de dízimos, ofertas e outros tipos de doações. Esse dinheiro quase nunca é direcionado para a obra cristã, ou seja, divulgação do evangelho e auxílio aos membros da igreja. São formas de capitalização de recursos para a manutenção e expansão do poder dos líderes evangélicos. Nos dias atuais, a igreja evangélica possui bancadas partidárias e um conglomerado de mídia para pressionar o governo, ao mesmo tempo em que aumenta o corpo de sua membrésia. Bispos, pastores e presbíteros são agentes de domínio e carisma. Exigem a obediência total aos preceitos da sua igreja, às normas de conduta adotadas por eles, porém, vivem no extremo oposto, vivendo uma vida de ostentação justificada pelo alcance da graça divina. No púlpito, o líder religioso assume o lugar de Jesus como mediador da fé. Conforme propõe, o diabo roubou os direitos dos fiéis, que só podem ser resgatados pelo sacrifício moral e financeiro. Mas seria insuficiente ao líder religioso usar a si mesmo como referencial, símbolo dessa virtuosidade, né, inatingível. O culto necessita envolver o corpo e a cognição para efetivar a aceitação da teologia da prosperidade. As igrejas preenchem o culto com vários estímulos sensoriais. Os ensinamentos não são apenas vistos e ouvidos, são sentidos pelo tato, olfato e até mesmo pelo paladar. A exposição repetida aos estímulos sensoriais pelos fiéis gera uma associação de segurança, partilha de unidade e elevação espiritual. O simbólico é atrelado ao material, de forma que o sensorial reforça o cognitivo. Para Vieira Júnior e Viana, abro aspas. O envolvimento sensorial contínuo, como a utilização estratégica da audição pela música, da visão por meio da iluminação, pinturas e símbolos, e do tato pelo toque, imposição de mãos, cria uma experiência religiosa que é simultaneamente intensa e transformadora. Esses estímulos funcionam como canais através dos quais as mensagens de fé, especialmente aquelas associadas à teologia da prosperidade, são internalizadas pelos fiéis. Fecho aspas. Os estímulos sensoriais fazem parte da ambientação religiosa. A iluminação, a música, a imposição de mãos e ingestão de líquidos criam uma atmosfera de sacralidade. Sem a sensação, a religião seria uma experiência incompleta. O líder religioso utiliza os estímulos sensoriais para reafirmar sua autoridade sobre a Assembleia e internalizar o reforço dos preceitos religiosos. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e você contribui para que esse tipo de conhecimento, né, vá se espalhando pela sociedade e mais pessoas possam ter acesso. Então, vamos continuar. A teologia da prosperidade é algo contemporâneo, mas possui fundamentação teológica, metafísica e filosófica em movimentos religiosos que a precederam. A palavra prosperidade é uma noção definidora do neopentecostalismo. É a busca pelo gozo, ou seja, uma satisfação plena que os fiéis buscam a todo custo. A palavra prosperidade possui referência à Bíblia Sagrada, mas de significado diferente. Em grego, a palavra possui os seguintes significados: progredir, ser próspero ou tornar-se marcado por circunstâncias financeiramente afortunadas. Em hebraico, a palavra possui as seguintes definições: ser bem-sucedido, ter sucesso, fazer um sucesso, prosperar, estar em circunstância favorável, relativo a domínio, ser virtuoso, ser vitorioso, perdão, ser útil, ser vencedor em uma causa judicial. Viana Júnior e Viana sintetizam, abro aspas. Tanto em grego
contém hebraico, a palavra prosperidade pode assumir diversos significados, entre os principais: ir bem, ser vitorioso, assumir o bom caminho, conhecer a verdade divina. O uso da raiz hebraica tselach era utilizada no Oriente Médio Antigo, Roma, no fenício e no púnico como prosperar. Já no aramaico, adotava o significado de bem-sucedido ou de tornar próspero. Fecho aspas. As bases da teologia da prosperidade são oriundas do movimento Novo Pensamento, da ciência cristã e do movimento de fé. O fundador do Novo Pensamento foi o filósofo e curandeiro estadunidense Phineas Parkhurst Quimby. Segundo esse autor, a doença era uma falsa crença, desenvolvida na mente humana pela desconexão com Deus. Deus era amor, a fé, nesse amor, adensaria a relação do fiel com Deus. No Novo Pensamento, a determinação mental geraria a realização na vida do fiel. Esse raciocínio determinaria muito do pentecostalismo. Por meio do pensamento, a mente prevaleceria contra a doença, a pobreza e o diabo. Outra importante contribuição à teologia da prosperidade veio da ciência cristã. Sua fundadora foi Mary Baker Eddy. Ela havia sido paciente de Quimby, inclusive. Existem algumas acusações de que ela teria escrito suas obras baseadas, no pensamento de Quimby, o que ela negou. A autora uniu noções teológicas e científicas, o alto nível de escolaridade dos fiéis da ciência cristã e sua academicização por meio da criação de escolas e faculdades geraram um efeito de eficiência da prática, da ciência cristã, aumentaram a sua divulgação e aceitação entre os fiéis. Segundo Mary, a doença e o pecado eram fatores causais. Se eles desaparecessem da mente, deixariam de existir na realidade. Na esteira da ciência cristã, surge a confissão positiva. Ele é definido por Viana Júnior e Viana como, abro aspas, a confissão positiva é um dos pilares da teologia da prosperidade, atuando segundo seus difusores como um método que tem a capacidade de transformar a realidade que cerca os homens. Pode ser entendida como uma lei espiritual que, quando acionada, consegue mudar a realidade. Esta metodologia disserta que passos sejam seguidos pelos membros das igrejas para se alcançar as bênçãos desejadas. Nesta confissão, o sujeito é visto em centralidade em relação ao restante das coisas criadas. Fecho aspas. O indivíduo é o agente causador da confissão positiva, cuja palavra proferida dá ordens a Deus para a realização da mudança na realidade. Exige-se de Deus, que partilhou a sua condição de vida com os seres humanos, a reivindicação da bênção. Em geral, essa confissão positiva é realizada em tom imperativo, em que o eu humano é o elemento primeiro e Deus o figurativo. A centralidade da fé, que antes estava no Deus dos milagres, agora é revertida para os milagres de Deus. Esse processo gera 4 atos falhos: deificação do ser humano, destronamento de Deus, endeusamento satânico e soberania confessional. O antropocentrismo da confissão positiva transforma Deus em um coadjuvante da odisseia humana. A fé e a enunciação são suficientes para promover as grandes mudanças. As igrejas neopentecostais conseguiram fazer da teologia da prosperidade o novo epicentro evangelizador. A sua hegemonia no meio evangélico ocorreu pelo uso massivo e eficiente na mídia. O carisma se soma ao poder socioeconômico, gerando uma dominância sem igual nos meios religiosos. Para Rezende, abro aspas, com efeito, é a partir do reconhecimento da relevância estratégica dos meios de comunicação na odiernidade que os pentecostais começaram a se fazer mais presentes na mídia brasileira. Primeiro comprando espaço nas emissoras de rádio, posteriormente obtendo horários nas madrugadas de televisão em espaços de tempo considerado horas mortas, e com gestão financeira e paciência, adquirindo emissoras e preenchendo os horários nobres na TV. Fecho aspas. A compra da Rede Record pelo Bispo de Macedo em 1989 e a fundação da Rede Internacional de Televisão pelo missionário R.R. Soares em 1999
é uma demonstração do poder econômico e do uso inteligente dos meios de comunicação de massa. A presença dos evangélicos nos meios de comunicação está na origem da radiodifusão brasileira e dos primeiros programas de TV na década de 1950, demarcando uma continuidade. A Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, pode ser considerada o maior caso de sucesso das igrejas neopentecostais brasileiras. A igreja foi fundada em 1977 sob a liderança do bispo Edir Macedo, cujo capital simbólico e financeiro não pode ser desconsiderado. A IURD é dona de uma emissora de TV e também de afiliados, jornais, portais de notícias e um serviço de streaming, que é o Play Plus. Além do Brasil, possui atuação internacional em países falantes de língua portuguesa, como Angola e Portugal. Sua influência também pode ser sentida na política, conseguindo até mesmo eleger um prefeito na capital Rio de Janeiro, o pastor Marcelo Crivella, sem contar as dezenas de parlamentares em todo o Brasil. A IURD é fundamentada em dois pilares: carisma pessoal e institucional. Edir Macedo chegou até mesmo a edificar um templo de Salomão na cidade de São Paulo, no bairro do Brás. Uma construção faraônica que contou com o financiamento da própria IURD por meio de dízimos, doações e ofertas das mais variadas valores e origens dos fiéis da igreja. Uma demonstração do poder financeiro e reafirmação do poder simbólico do neopentecostalismo no país. É a denominação que faz o uso mais efetivo da teologia da prosperidade. Segundo os autores, abro aspas, a Universal implantou em sua estratégia de gestão muitos dos aspectos neopentecostais iniciados na Igreja Nova Vida, onde o bispo Macalister atuava, entre elas: primeiro, a estruturação episcopal centralizada de governo. Segundo, classificação pastoral baseada na capacidade deste em aportar e levantar recursos financeiros de seus fiéis. Terceiro, investimento em divulgação, fazendo uso do rádio e televisão como estratégia de comunicação. Quarto, realce das temáticas voltadas à batalha espiritual, descarrego e prosperidade, campanhas de prosperidade. Fecho aspas. O objetivo desse vídeo, que fique claro, né, para quem está assistindo, não é desestimular sua fé ou busca por conforto espiritual, mas sim fazê-lo refletir sobre a condução das práticas religiosas exercida pelas atuais denominações evangélicas. As instituições religiosas não estão isentas de críticas e nem os seus agentes, né? Ou seja, os membros dos templos religiosos. Além do serviço religioso, essas organizações também possuem relações de poder, influenciam a tomada de decisões do governo e mesmo o debate social, principalmente no campo moral. Os artigos usados como referência nesse vídeo foram os seguintes: Disputa e poder dos evangélicos brasileiros em torno dos meios de comunicação de massa, de autoria de Daniel Bruno Herculano Rezende, presente na coletânea Temas em Estudos de Religião, organizado por Michel Eriton Quintas. Os outros 3 artigos são de autoria da dupla de pesquisadores Carlos José Viana Júnior e Bruna Carla Leite Viana. O artigo A Teologia da Prosperidade e a Psique, Mediação Religiosa e Promessas de Prosperidade no Neopentecostalismo Brasileiro, um guia visual e multidisciplinar, pertence à coletânea História da Teologia, Tradição, Reformas e Perspectivas Atuais, organizada por Flávio Aparecido de Almeida e Vinícius Rodrigues Arruda Pinto. Os artigos A Promessa da Prosperidade, em uma análise crítica do discurso literário e cultural do movimento Fé, um guia visual e multidisciplinar, e o artigo Teologia da Prosperidade, Fundamentos Históricos e Críticas, um guia visual e multidisciplinar, foram publicados na coletânea Ciências da Religião, Filosofia, Sociologia, Ética e Direitos Humanos, Fundamentos Práticos e Análises Sociais, volume 2, organizado por Flávio Aparecido de Almeida e Marcelo da Fonseca Ferreira da Silva. Todos os livros, né, utilizados como referência nesse vídeo foram publicados em formato digital pela editora Científica Digital. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente e compartilhe. Lembrando que nós temos uma playlist aqui sobre história e religião. Eu desejo que vocês, né, assistam os vídeos e até o próximo vídeo.